A quarta etapa dessa sequência é a etapa da plenitude dos tempos. Então, para encerrar essa sequência histórica, nós temos a plenitude dos tempos. O Senhor planejou desde a eternidade e ao longo dos tempos foi apresentado o seu plano de salvação e de redenção da humanidade. Seria possível a gente ficar horas e horas analisando tudo o que foi dito pelos profetas sobre a vinda do Messias. Eu citei especificamente Isaías. Porém, houve um momento em que chegou a hora de se cumprir o que Deus planejara e anunciara. Então, Paulo, ele no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, ele diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Deus fez com que ele nascesse na condição de ser humano. Ele nasceu de Maria. E aqui, com todo respeito, eu queria deixar claro que Maria não é mãe de Deus no sentido de exaltá-la, com o intuito de adorá-la, de venerar, como se Maria tivesse nascido sem pecado, que fosse eternamente virgem e que fosse medianeira. A Bíblia relata até que Jesus teve irmãos. Nós vemos isso em Marcos 3:20, Marcos 21, versículo 31 a 35, Marcos capítulo 6, versículo de 3 a 5, e por aí vai, Atos 1, 14. Então Maria foi virgem apenas até a concepção de Jesus. Depois ela teve filhos com José, que era seu esposo. Para mostrar isso, claramente, é só ler Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateus capítulo 1, versículo 25 diz que e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Não a conhecer significa não teve relações sexuais enquanto Jesus não nasceu. Depois que Jesus nasceu, Maria foi mulher de José, com todas as suas, com todos os seus direitos e deveres. Então, Maria não foi virgem eternamente. Aproveitando o assunto, também lá em Lucas, capítulo 1, versículo 27, lá fala que há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, que era da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo chegou para ela e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ele não disse: Salve, Maria, cheia de graça, como se Maria tivesse graça para dar. Lá, claramente, em Lucas 1:27 diz: Salve, agraciada. Isso é uma das falhas da tradução de Jerônimo, ao traduzir do grego, a Vulgata Latina, que é a Bíblia usada pela Igreja Católica, a tradução usada pela Igreja Católica. Então, Jerônimo traduziu a palavra agraciada como cheia de graça, ou seja, permitindo uma interpretação que Maria tinha graça própria para dar. E aí vão quase 2000 anos de um erro que provocou o que nós chamamos de mariolatria, colocando Maria como medianeira, ou seja, uma intercessora entre os homens e Deus. E com todo respeito a Maria, uma mulher bendita entre todas as mulheres, a Bíblia diz isso, agraciada por Deus, para ter em seu ventre o menino Jesus, um menino que era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Maria foi um exemplo de mulher. Recebeu o difícil encargo de Deus, sujeita inclusive a ser apedrejada se José a denunciasse de que o filho que ela carregava no ventre não era o de José, mas José amava tanto que pensava até em fugir, ao invés de denunciá-la. Foi preciso a intervenção de Deus para informar a José o que estava acontecendo.
Maria sofreu, ficou viúva de José. Sofreu mais ainda vendo seu filho amado passar por todo o martírio da crucificação. Mas ela entendeu o grande propósito de Deus. Apesar de tudo isso, nós não podemos distorcer a verdade que é a palavra de Deus, que diz que não há outro intercessor entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Isso está em Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está dito na palavra de Deus. Então, em suma, Jesus recebeu uma plena natureza humana, proveniente de Maria, e uma plena natureza divina, proveniente de Deus. Para que alguém sofresse pelos nossos pecados, teria que ser alguém na mesma condição nossa, né? Ser um homem. E para que o sacrifício valesse eternamente, né, para toda a humanidade, precisava ser Deus. Além disso, Jesus nasceu sobre a lei, viveu-a na íntegra, tendo uma conduta exemplar ao longo de toda a sua história. Existem algumas percepções que eu queria analisar com vocês sobre a plenitude dos tempos, mas isto nós vamos falar na próxima aula, na sexta-feira, na Escola Bíblica, em que teremos uma transmissão ao vivo. Fiquem com Deus.